podemos colocar aqui é pregar o evangelho a todos. Paulo, quando ele foi chamado pelo Senhor, quando ele estava perseguindo a igreja do Senhor, em Atos capítulo 9, né? O Senhor jogou ele, diz que a palavra de Deus que diz que a luz raiou sobre ele, e ele caiu no chão prostrado e cego, né? E ele falou: quem és tu, Senhor? O Senhor disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, praticamente, o Senhor deixou claro que a igreja é a representação de Cristo na terra, amém? Então ele foi chamado, Barnabé acompanhou ele, né? Levou ele para Antioquia, onde Paulo amadureceu, serviu ao Senhor por 3 anos ali, né? Ou foi 2 anos, serviu ao Senhor, e o Espírito separou eles para pregarem o Evangelho. Então eles saíram por toda a Mesopotâmia, ministrando pela Galácia, né? Ministrando a palavra de Deus. E quando eles foram voltar para fazer a segunda viagem, né? Houve um problema, uma confusão entre eles lá, entre Paulo e Barnabé, e ambos decidiram não andar juntos, né? Decidiram não andar juntos. Então Paulo pegou João Marcos, né? E foi para um destino, e Paulo foi para outro destino. Levou consigo então Silas. Silas, por um outro lado, ficou em uma outra cidade, e Paulo prosseguiu. Mas o fato é que Paulo, ele tinha uma coisa muito forte dentro dele: pregar o Evangelho. Isso é uma das coisas que me fascinou, porque assim, nós sempre prezamos pelo caminho de mais acerto, não é verdade? Paulo, ele não tinha medo de errar, ele não tinha medo de, apesar dele dizer, né, na palavra que ele fala assim: eu não quero desferir soco no ar, né? Nós não podemos perder tempo. Mas Paulo também, ele não deixava de pregar. Em todo lugar ele ia pregar, ele anunciava o Evangelho em todo lugar. Então o Espírito de Deus viu que Paulo, ele estava interessadíssimo em anunciar o Evangelho. Ele foi para uma cidade, o Espírito do Senhor não permitiu. Foi para outra cidade, o Espírito de Jesus não permitiu, ele contornou a cidade. E ele estava querendo, com sede de anunciar. Irmão, deixa ele falar. Quem ganha mais é quem erra mais. Quem ganha mais é o que erra menos. Quem ganha mais é o que erra mais. Entendeu? Você olha uma pessoa: ah, rapaz, esse cara, ele é milionário, ele já quebrou a lata muitas vezes, ele já entrou em situações e perdeu, e recomeçou de novo, e perdeu, e recomeçou de novo, e perdeu, mas nunca deixou de persistir. Enquanto nós ficarmos no nosso mundo teórico, eu só vou fazer quando eu estiver preparado. É claro que de maneira nenhuma eu quero falar aqui aos irmãos que nós devemos fazer a palavra de qualquer maneira, não é esse o meu coração, mas eu quero deixar claro que quando nós tentamos, mais vezes, a gente aprende mais vezes a não errar. Entendeu? Como é que se faz se a gente pegar um tambaqui aqui e colocar para cada irmão fazer, cada um vai fazer de uma maneira diferente, não é verdade? Uma carne para assar, cada um tem uma maneira diferente de se fazer. Mas eu errei desse jeito, eu já sei que desse jeito não dá certo. Eu fiz daquele outro jeito, eu já sei que daquele outro jeito também não vai dar certo. E todas as vezes que eu tomar esse caminho, eu vou entender claramente, né, meus irmãos, que eu agreguei experiência para a minha vida, porque eu decidi tomar várias atitudes. Então eu preciso de ter mais atitudes, eu preciso de experimentar mais. E Paulo aqui, ele estava mostrando claramente que ele estava com sede. Ele estava com sede de ministrar o que, irmãos? A palavra. Ele estava pregando e pregando.
As pessoas estavam ouvindo Paulo pregar, estavam ouvindo ele anunciar, amém? Quanto mais ele pregava, mais o evangelho ganhava proporção para crescer, para avançar. Mas o que aconteceu diante disso, irmãos? Aconteceu que o Espírito de Deus estava dizendo: não vai ali. O Espírito estava dizendo: para ali não vai. O Espírito estava dizendo: não vai para lá. Amém? Porque quando ele estava fazendo isso, o Espírito estava vendo que ele estava o quê, irmãos? Ele estava precisando direcionar uma palavra. Então o Senhor disse para ele o quê? Vou dar a direção para esse cara. Está vendo? Então aqui, nós aqui em Santarém, estamos pregando a palavra, irmão? Sim ou não? Estamos, né? Paulo fala em 1 Coríntios 15, 10, ele diz assim: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, não é assim? Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha só, ele não ficava ansioso esperando, mas ele tinha a convicção de que ele precisava fazer algo, ele tinha que executar alguma coisa, ele precisava de anunciar o evangelho a alguém. Mas quando ele diz assim: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, aí ele relata: todavia não eu, mas a graça de Deus em mim, ou comigo, não é assim? A graça de Deus estava trabalhando em mim, e eu estava fazendo porque eu recebi a graça de Deus. Paulo errou muito, irmãos? Errou. Ele trabalhou mais do que todos os discípulos, com certeza. Ele foi um dos que mais erraram, dos que mais errou. Pedro também fez uma grande obra, mas Pedro errou também. O que nos limita de fazer a obra é o medo de errar. Mas nós precisamos ter coragem, irmãos. Nós precisamos de ter coragem de abordar uma pessoa, de anunciar a graça para ela, de pregar a palavra para ela, para que ela venha receber essa palavra e que essa palavra possa mudar a vida daquela pessoa. Sabe, quando nós apresentamos Cristo para alguém, mesmo que você erre, você está tentando acertar, você está tentando obter uma experiência em Cristo, uma experiência espiritual com Cristo, porque você então, muitas das vezes foi impedido. Eu sei de que, muitas das vezes nós, no princípio da igreja, nós fomos assim: olha, tu vai pregar, tu toma cuidado, não é bem assim. Olha, tu vai orar, não vai assim, não vai orar naquela pessoa, porque não é assim. Satanás pode cair no corpo daquela pessoa. E aí os crentes mais antigos, eles passavam a colocar mais medo nos irmãos novos, e findava que eles não pregavam o evangelho, e findavam que eles tinham medo de ter uma nova experiência, e findavam que eles tinham medo de ter uma nova experiência espiritual, de maturidade espiritual com Cristo Jesus. Mas Paulo não, a gente já compartilhou aqui outras vezes, Paulo tinha muita coragem, ele pregava logo no começo, ele entendeu a visão, mas ele não sabia passar a visão, ele ainda não tinha a maneira coerente, porque isso ele ia galgar na caminhada do seu ministério. Vou dar um exemplo aqui para vocês, bem simples, para que você venha entender. Na esgrima, os irmãos conhecem a esgrima, né? Que é aquela luta olímpica, né? Hoje é uma luta olímpica, né? Todos dois têm as mesma capa, a mesma máscara, a mesma espada, mas a diferença é que o campeão, ele sabe manusear a sua arma melhor do que o outro. Nós estamos vendo aí a guerra, não é verdade? A Rússia estava num pé de guerra muito grande aí com a Ucrânia, não é verdade? A gente sabe, o planeta sabe que a Rússia, ela tem um material bélico muito grande,
mas ela está provando, deixando claro que não sabe usar, por não ter experiência em guerra. Os Estados Unidos, em comparação, já tem uma experiência a mais, porque lutou mais, porque entrou em mais guerras. Então quem luta muito tem mais experiência. Então nós aqui na vida da igreja, não estou dizendo que nós devemos guerrear, mas nós precisamos aprender a lutar, pregar o evangelho para alguém. Eu vou tentar orar para alguém, eu vou tentar falar da palavra para alguém. O não eu já tenho. E se ela aceitar Jesus? E se ela entregar a vida dela para Jesus? E se ela abrir a porta da casa dela para uma célula? E se ela desejar isso para o seu coração? E se ela desejar servir na obra? Amém? Os irmãos estão entendendo? É uma oportunidade. Então Paulo, ele estava dizendo o quê? Eu vou fazer as oportunidades acontecerem. Quando Paulo, ele saía de uma cidade para outra, ele falava para os irmãos: irmãos, orem. Sabe para quê? Para que quando uma oportunidade aparecer, eu quero ter a palavra na ponta da minha língua, para que o Senhor me dê a palavra de sabedoria na minha boca. Então ele estava dizendo claramente que ele queria o quê? Uma oportunidade. Quando eles chegaram em Troade, ele teve uma visão. Ele viu um homem ali, macedônio, mas esse homem macedônio, né? Ele estava o quê? Ele estava vendo a sede de Paulo. Passa, né, a Macedônia e ajuda-nos. Se nós orarmos, Deus vai enviar pessoas para nós. Amém. Amém, irmãos? Amém. Olha só o que a Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Diz assim a palavra do Senhor: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, somos dos que não retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, da conservação da alma. Na maioria das vezes, nós olhamos, irmão, para a condição das pessoas. A gente sempre olha para como aquela pessoa é, para poder desafiar ela. Nós, como seres humanos, nós gostamos muito de treinar. Amém? Deixa eu lhe falar, não é errado. Amém? Não é errado você sentar com o irmão, ensinar, treinar. Não é errado, tá bom? Mas Deus, ele não tem esse olhar sobre nós. Ele não tem um olhar assim. Quando Deus, ele te chama, é porque ele vê em você o quê? Um coração de servo. Muitas das vezes nós queremos nos preparar muito, mas o nosso coração ainda não é de um servo. O nosso coração ainda não está pronto a obedecer. O melhor líder, irmão, não é aquele que sabe liderar. O melhor líder é aquele que serve a direção que lhe é dada. Ele faz o que lhe é dado, ele executa. Acredite no que eu estou lhe falando. Todo líder de um trabalho, de uma igreja, ele fica mais satisfeito com aquele que recebe a direção e executa, porque lá na frente os outros irmãos irão entender o projeto. Amém? Eu sou pastor. Imagina que eu estou numa obra de um prédio, e aí você chega lá comigo, nós vamos junto, e vemos um rapaz levantando tijolo. Você vai perguntar para ele: o que você está fazendo? Ele vai dizer: eu estou levantando tijolo, estou sentando tijolo. Mas aí você começa a andar na obra, e você vê um outro cidadão com um capacete de uma outra cor, e você pergunta para ele: o que você está fazendo? Bom, aqui vai ser feito
um apartamento. Esse apartamento aqui ele tem cozinha, ele tem a área de lazer, ele já tem uma outra visão. Você vai falar com o dono do prédio, ele vai dizer: ó, esse empreendimento aqui é o melhor e o maior aqui na região de Santarém, da nossa cidade. Ele vai ficar de frente para o rio, os pontos turísticos serão vistos daqui. Então cada pessoa, dependendo da hierarquia da liderança, cada um tem uma visão. O pedreiro, para levantar tijolo, ele não precisa conhecer todo o projeto, porque tem projeto de elétrica, tem projeto de ventilação, tem projeto de várias coisas. Então, se ele segue a direção que é dada, vai dar certo. No final, eles vão chegar e enxergar tudo o que tem que ser feito. Então Deus, Ele não nos vê como uma pessoa só. Deus, Ele olha para nós como igreja, e Ele nos dá a direção certa. Ele estabelece a igreja para que nós venhamos receber aquela direção certa, para que então a igreja de Cristo venha crescer, né? Irmãos, não podemos limitar as pessoas. Se tem uma pessoa que quer servir no Espírito, ela abre a porta do coração dela para ouvir a palavra. Vamos lá, vamos pregar o Evangelho para ela. Pastor, mas é longe. Mas vamos lá, nós precisamos ir lá, nós temos que ir lá, anunciar a palavra de Deus. Deus vai usar essas pessoas. Os irmãos estão compreendendo a coisa? Quando fazemos isso, não limitamos o propósito de Deus, acreditamos, precisamos acreditar na obra de Deus, precisamos apostar. Ninguém imaginava que um dia um garoto que tinha uma cesta com alguns peixes e alguns pães, o Senhor perguntou: procura alguma coisa, e acharam um garoto com essa cesta, e o Senhor usou aquilo que ele tinha para alimentar uma multidão. Então, irmãos, Deus, Ele pode usar qualquer pessoa da vida da igreja, fora da igreja, para que ela venha crescer, para que ela venha ser alimentada. Nós não podemos limitar o agir de Deus na vida de nenhum deles, amém? Porque é assim que Deus trabalha, irmãos. O segundo ponto que nós podemos falar: o Espírito Santo irá nos direcionar. Bom, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, 9. Olha só, esse é o princípio muito valioso. O Espírito Santo vê a nossa disposição para a obra, e Ele mesmo é quem prepara o caminho. Se não estivermos disponíveis para a sua obra, dificilmente o Espírito Santo vai lhe abrir uma porta para pregar o Evangelho. Mas se você tem uma disposição, se você tem um coração voltado para fazer a obra, o Espírito Santo vai ver e Ele vai abrir uma porta. Ele vai abrir uma direção, Ele vai dar um horizonte. Alguém vai aparecer até você, alguém vai necessitar de uma palavra, alguém vai querer algo de Deus que você tem, e Deus vai direcionar essa pessoa até você, porque Deus quer usar aqueles que estão livres, aqueles que estão dispostos. Então Deus, Ele tem a sua maneira de trabalhar. Em Atos 10, do versículo 15 e o versículo 53, nós vemos uma outra situação bem parecida. No versículo 15, nós lemos: a segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Jesus estava mostrando ali para Pedro uma visão de um lençol, e Pedro, ele estava querendo o quê? Anunciar o Evangelho. Ele tinha acabado de descansar, ele estava esperando fazerem a comida, ele estava no eirado, na parte de cima da casa, pegando uma brisa. Ele foi orar, e na sua oração, ele viu um lençol. Veja como é importante a vida de oração, principalmente nós que estamos abrindo igreja.
principalmente nós que estamos abrindo célula, nós precisamos ter uma vida de oração. Amém? No mesmo instante que Pedro estava orando, Deus também, no versículo 33 desse capítulo, nós vemos Cornélio falando que o anjo de Deus falou com ele. No versículo 33 do capítulo 10 diz assim: portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. O que a gente vê aqui, irmãos? A gente vê que Deus, abrir a porta ali para a irmã, que Deus, Ele colocou uma oportunidade, né? E aquela pessoa sentiu o coração dela voltado para o Senhor, E aí o que aconteceu? O Senhor então falou com quem? Com Pedro. Pedro, vai lá. Você percebe a conexão? Irmãos, olhe para cá, entenda uma coisa: o Espírito de Deus, Ele tem necessidades. Nós temos o que, irmãos? Necessidades espirituais. O Espírito de Deus também tem o que? Necessidades espirituais. Então o Espírito de Deus, ele liga aquele que tem sede de fazer a obra de Deus com aquele que tem sede de receber a palavra. Amém? Tem uma morada aqui, cidade de Santarém tem 360 mil habitantes? Por aí? É por aí, né? 350, alguns falam 330, mas nós vamos fazer o levantamento aí, tem uns 360, tem muita gente de fora aqui, já. 331, muito bem. Veja bem aí o que acontece. Tem muita gente com sede de ouvir a palavra, mas nós somos uma igreja que pregamos o Evangelho da Graça. Aqui em Santarém, eu não conheço uma igreja que prega o Evangelho da Graça. Eu não conheço. Se tem, eu não conheço. Existe o Evangelho da Prosperidade, existe o Evangelho das Riquezas, existe o Evangelho dos Milagres, mas nós pregamos Cristo com toda a sua glória, com toda a sua plenitude, o seu poder para nós, para o homem, para manifestar o homem. Amém? Se nós orarmos como Pedro estava orando no eirado, o Senhor vai enviar alguém até você? E se alguém orar: meu Deus, eu preciso de uma palavra, eu não aguento viver do jeito que eu estou vivendo, o Espírito de Deus não vai botar você na frente dele? Sim ou não? Deus, ele trabalha dessa maneira, ele tem a sua forma de trabalhar, ele tem o seu jeito de trabalhar, mas ele está procurando quem, irmãos? Ele está procurando pessoas disponíveis, diga disponíveis. Aleluia. João, Evangelho, capítulo 17, versículo 12. Aleluia. Alguém pode ler? João 17, 12. Isso. João 17, 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles, que me destes e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, né? Se perdeu, exceto o filho da perdição. O filho da perdição. Para que se cumprisse as escrituras. Para que se cumprisse as escrituras. Irmão, olha só. Jesus, para ele tomar uma decisão, ele ia aos pés do Pai, porque Deus é o dono da obra. Jesus se submeteu ao dono da obra, e ele ia chamando Filipe, porque o próprio Deus ia colocando essas pessoas no seu caminho. Essas pessoas encontravam Jesus porque elas também estavam atrás do Messias, eles estavam esperando o Messias,
Zaqueu, ele estava em cima da árvore, mas o que ele queria? Ele queria ver Jesus. Alguém falou de Jesus, ele tinha interesse, amém? E nós também temos interesse em anunciar Jesus, mas nós precisamos de orar, para que Deus coloque essas pessoas nos nossos caminhos, amém, irmãos? Os irmãos estão comigo? Amém. Então a gente precisa de orar, para que Deus coloque essas pessoas no nosso caminho, na nossa escola, na nossa célula, no nosso trabalho, na faculdade onde vamos, lá onde vendemos frutas, lá onde vendemos os nossos livros, lá onde, não sei qual é o seu trabalho, mas Deus vai colocar pessoas, a partir do momento que você começar a orar, amém? Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus. Então, aqui nós vemos Pedro recebendo a visão, mas nós vemos também Cornélio recebendo a visão. Os dois receberam a visão, né? Por mais que a nossa peleja aqui nessa cidade tenha sido resistente, nós precisamos nos ater à palavra de Deus e orar ela, declarar a palavra de Deus. Nós precisamos ter disposição para orar, que o Senhor venha revelar as pessoas e elas venham até nós e nós venhamos até ela. O varão macedônio do capítulo 16 de Atos, que nós vimos, né? Algumas pessoas interpretam que é alguém que estava pregando o evangelho lá e estava precisando de ajuda. Na verdade, eram pessoas que estavam precisando de libertação, e o Espírito Santo é quem apareceu para Paulo. Paulo mesmo fala: eu entendi que o varão macedônio era o próprio Espírito de Deus, era o próprio Senhor Jesus chamando ele. Irmão, olha só, quantas vezes Deus tem te chamado à oração? Quantas vezes Deus tem despertado você à oração? Quantas vezes Deus tem falado: meu filho e minha filha, eu quero me aproximar de você, eu quero realizar coisas grandes em você. É Deus, é o varão macedônio te chamando: vamos trabalhar, vem me ajudar. Paulo, vem para cá, tu está indo para lá, eu estou entendendo, mas eu estou te dando uma visão clara. Vem, passa a Macedônia, tem muita gente aqui, eu já estou trabalhando no coração de muita gente aqui, só que não há quem pregue aqui, não há quem anuncie a palavra de Deus aqui, e eu preciso de você aqui. Paulo entendeu, e no dia seguinte ele foi para lá. Eu tenho pedido muito de Deus, digo: Senhor, onde estão essas casas? Eu tenho pedido de Deus. Tem dia e noite que eu converso com a minha esposa, eu não converso de outra coisa, irmão, a gente só fala de célula. Nós precisamos abrir célula, nós precisamos de um ambiente para abrir mais células, nós precisamos de pessoas para abrir mais células. Sexta-feira nós viemos aqui, fizemos a nossa vigília, foi uma bênção, oramos de 10 às 11, foi uma maravilha aqui, oramos, declaramos a palavra de Deus, oramos para que o Senhor venha nos abrir portas. Agora que vem vamos estar aqui de novo, orando por isso, porque ora para que o Senhor venha abrir portas, ora para que o Senhor venha manifestar a vontade dEle, ora para que o Senhor venha realizar o querer dEle, o propósito dEle aqui. Mas nós precisamos de quê, irmão? De orar. Diga comigo assim, diga: Senhor Jesus, coloca no meu coração o desejo de buscar a Tua presença, para o Senhor realizar na minha vida a Tua vontade. Amém, irmãos? Isso é a palavra de Deus, isso é a palavra de Deus. Nós estamos aqui nessa cidade, eu tenho orado ao Deus, tenho falado: Deus, nós precisamos, Senhor, de mais pessoas. Não sei se vocês observaram lá no nosso cartaz, eu coloquei a foto de todas as células, mas nós temos mais gente ainda que não estão lá, mas que já receberam a palavra, que já caminharam com a gente, mas por algum motivo não vieram mais. Alguns acham que é a distância, outros acham que são outras coisas, mas, irmãos, a palavra de Deus é clara. Ela diz: quem nos separará do amor de Deus?
Nós temos disposição para muitas coisas, para ir em vários lugares dessa cidade, mas quando se retrata o culto, é distante, é enfermidade, né? É muita coisa que não dá para você entender. Por quê? Porque não ora, está frio espiritualmente. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos deixar que a frieza ela congele o amor, o propósito de Deus no nosso coração. Não podemos. A oração ela aquece, a oração ela ferve dentro de nós, a oração ela cria necessidades em nosso espírito de servir ao Senhor. Uma casa, uma vida, o Senhor vai abrir. Você vê que Pedro, ele tinha sede, o Senhor abriu portas. Você vê que eu não me lembro qual era aquele cidadão que Filipe encontrou ele. Filipe, ele foi transladado, ele estava em um ambiente pregando a palavra, e ele encontrou um homem, ele foi transladado de um lugar para o outro, o eunuco, né? E Filipe viu ele lendo a profecia de Isaías, e Filipe chegou e disse assim: você está entendendo o que você está lendo? Aí ele disse: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Irmão, tem gente precisando de ouvir a palavra de Deus, mas não há quem explique, não há quem pregue, não há quem anuncie a palavra de Deus, né? O Senhor chegou a um ponto de transladar Filipe, tirou o camarada dali e trouxe para cá. Depois que ele entendeu, o próprio cidadão falou assim: o que me impede de ser batizado? Eu quero, o rio está ali, eu estou aqui, quero. Aí ele disse: nada te impede, então vamos descer as águas. Ele foi lá, e Filipe batizou ele nas águas. Ele entrou na carruagem dele de novo. O que aconteceu com Filipe? Desapareceu, sumiu. Por quê? Porque o Senhor tinha um propósito na vida dele, irmão. Aonde existe gente sedenta, Deus está levantando pessoas para saciar a sede dessas pessoas. E nós, irmãos, é quem devemos nos colocar à disposição de Deus, para que Deus venha nos usar, para que Deus venha nos usar como um canal para curar, salvar, libertar as pessoas. É assim que nós cremos, porque se não for desse jeito, o Espírito não pode operar na terra. Ele opera por meio daqueles que estão se colocando disponíveis. Amém? O terceiro ponto: responder à visão. Quando Paulo viu o que o Espírito de Deus queria lhe revelar, ele tomou uma atitude imediata, contornou a cidade que não era para ele entrar e se dirigiu ao destino que o Espírito Santo havia lhe dado. Mais do que receber uma visão, é dar resposta para ela. Não podemos ser cheios de visão e não darmos nenhuma resposta para a frutificação. Paulo analisou as suas tomadas de decisões e viu que todas elas estavam equivocadas, mas em oração, que é uma ação do Espírito, recebeu a direção certa e logo em seguida foi pregar o Evangelho naquela cidade. Então nós precisamos gastar tempo em oração. Se queremos servir ao Senhor aqui nessa cidade, nós devemos investir tempo em oração, para que a direção do Espírito Santo seja manifestada em nós, em todos os lugares que for. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo já manifestou pessoas aqui, só que nós precisamos de orar. Às vezes, irmãos, nós transmitimos, ou às vezes nós pensamos ou entendemos a visão de maneira equivocada. Às vezes a pessoa está indo para o inferno e você está ali calado. A pessoa está indo para o inferno, ela precisa de salvação, ela precisa de uma libertação, e você tem uma palavra de Deus, e Deus quer usar você para ele. Você: não, vou usar para Deus, eu vou orar para Deus mandar alguém até mim, até eu, alguém bater na porta da minha casa, alguém me procurar para eu poder pregar. Mas a palavra de Deus diz que os discípulos
O Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Amém? Mas as ovelhas, aos perdidos, o Senhor fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e acharei descanso para vossas almas. Ele fala isso para uma geração perdida, para uma geração que não tem mais a presença do Senhor, para uma geração oprimida. Mas para os discípulos ele diz: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Está lá em Mateus 28:18. Ensinando a guardar tudo que eu falei para vocês, batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor nos chama para fazer discípulo. Amém? Então tem dois tipos de chamada. Amém? Para os crentes o Senhor chama para pregar o evangelho. O Senhor diz: ide. Para os perdidos o Senhor diz: vinde a mim, todos os que estão cansados. Se por um lado Deus me manda pregar o evangelho, por um outro lado o próprio Espírito de Deus já está trabalhando para que aquela pessoa, para que a gente se encontre. Um quer pregar, o outro quer ouvir, vai dar certo. Amém? Um quer pregar e o outro quer ouvir, vai dar certo, vai acontecer. É isso que Deus quer hoje. E nós estamos aqui para quê, irmão? Para pregar o evangelho. Existem pessoas que querem aceitar a palavra do Senhor no seu coração, seguir o caminho de um vencedor, como existe também aqueles que querem se unir a nós para a propagação do evangelho. Irmãos, tem pessoas aqui na cidade de Santarém que estão esperando uma oportunidade para pregar o evangelho, que já foi numa igreja, na outra, e nunca pregou o evangelho, nunca deram oportunidade. Eu tenho orado, irmãos, eu tenho dito: Senhor, me envia pessoas, Senhor, para me ajudar nessa obra, porque um pastor sozinho, ele não consegue. Eu preciso de cada um de vocês. Nós estamos aqui juntos para essa peleja. Ore 5 minutos, 5 minutinhos. Diga: Senhor, o que tu queres para mim? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor deseja para mim? O que o Senhor tem a realizar na minha vida? Eu estou aqui. Acredite, Deus, Ele quer te usar. Amém? Ele quer usar alguém lá do teu trabalho, Ele quer te salvar alguém lá onde você está, Ele quer te usar para pregar a palavra de Deus. Nós precisamos de orar por isso, para que a igreja do Senhor, ela cresça. Nós precisamos orar para que Deus envie mais pessoas. Estou feliz pelo irmão que está nos visitando hoje, a irmã também está nos visitando hoje, já visitou outros dias. Nós estamos felizes, porque é uma visita, é uma palavra. Deus de alguma maneira vai falar com cada um de nós, de alguma forma, e o Espírito de Deus, Ele fala conosco. Amém? Então nós não podemos deixar, muitas das vezes, a tristeza roubar a nossa fé, a resistência roubar a nossa fé. Às vezes a gente está numa célula, as pessoas não dão atenção, mas nós não podemos baixar nossa cabeça, nós precisamos levantar nossa cabeça. Paulo, aqui tem um princípio maravilhoso. Paulo, ele pregava o evangelho, ele pregava a palavra. Quando terminava, ele ia embora. Aqueles que davam ouvido para ele, ele consolidava. Aqueles que não davam, ele batia a poeira do pé e seguia a caminhada dele, continuava. Ele não parava, né? Nós não podemos parar na primeira pessoa que vier. Nós precisamos de pregar para mais gente. Se a gente pregar para 10 pessoas, 2 vão dar ouvido, uma vai dar ouvido, mas vai ter resposta. Se nós nos focarmos somente em uma pessoa, vai se tornar um pouco difícil. Mas se nós nos dedicarmos a pregar a palavra, preguei a palavra para o irmão, preguei para o outro irmão, preguei para outra irmã, preguei para o outro jovem, preguei para o outro cidadão ali, ele ouviu a palavra de Deus surtiu efeito na vida dele, glória a Deus por isso. Preguei para 10, 5 não deram atenção, os outros 5 deram, 3 vieram ao culto, 1 se firmou, aleluia.
Você percebe? O seu trabalho não é em vão. Amém? Estava tendo uma experiência uma vez de um aniversário, e eu falava a seguinte questão: a pessoa ela queria 100 pessoas no aniversário. Eu digo: se você quer 100, convide 200. Quando a gente diz assim, vamos trazer um visitante, não se foque em um, pregue para 10, convide 10, porque um vai vir. Será, pastor? Absoluta certeza. O que aconteceu no dia? No dia do aniversário, convidaram 100, só deu 40. Jesus já falava isso. Anunciem para todos, todos têm que ouvir. Alguém vai dar uma resposta. Quando a gente se foca só num, a gente só fala para um, aquela pessoa ela pode te cansar. Mas se você prega para 10, alguém desses 10 vai responder. Se você prega para 20, alguém desses 20 vai responder. Paulo era assim. Paulo era incansável. Ele pregava a palavra, anunciava a palavra a todas as pessoas, pregando. E o Espírito Santo viu que Paulo tinha uma fé inabalável. Ele não se limitava a um ponto dele dizer: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Mas ele deixa claro: todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Eu não tornei a graça de Deus na minha vida vã. Tudo que eu recebi de Deus, eu dei, eu entreguei às pessoas. Então a minha mão está limpa do sangue de qualquer pessoa, porque eu anunciei o quê? O Evangelho. Irmão, olha só, nós precisamos orar. Pastor, mas nós não estamos na graça. Nós estamos na graça, mas a oração não tem nada a ver com graça. A oração tem a ver com comunhão. A oração tem a ver com propósito. A oração tem a ver com aproximação. A oração tem a ver com segredos ocultos que o Senhor revela para aqueles que o buscam. A oração tem a ver com a proximidade com o propósito de Deus. Não se relata simplesmente de Deus me amar, mas se trata de eu amar a Deus. Amém? Quando eu oro é porque eu amo a Deus, né? Quando eu digo que eu sou amado é porque Deus me ama. Ele ama, é claro que Ele ama. Ele amou Judas até o fim. Judas que não deu bola, nunca creu nele como Senhor. Judas entendia e via Jesus como mestre. Que a nossa aproximação de Jesus não seja simplesmente por interesse, mas seja de reconhecer Ele como Senhor da nossa vida, como aquele que governa a nossa vida, que tem um poder sobre a nossa vida, né? Então a oração nesse sentido é de nos aproximar ao propósito de Deus. Irmão, 1 Coríntios capítulo 1 versículo 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corintos, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. O apóstolo Paulo, ele tinha uma visão clara a respeito dos irmãos em Cristo, né? A respeito da igreja. Irmãos, uma coisa é você ter a clareza de que o mistério de Deus é Cristo, e de que o mistério de Cristo é a igreja. Cristo já justificou a igreja, Cristo já santificou a igreja, Cristo já glorificou praticamente a igreja, porque nós vivemos num corpo de glória quando nós temos revelação. Enquanto não temos, vivemos como escravos, como meninos, movimentados por qualquer vento de doutrina. Mas quando nós entendemos que a glória do Senhor já foi manifestada em nós, então nós temos uma visão profética. Eu posso dizer que Deus tem grandes obras na vida de vocês, e você pode dizer assim: eu acho que é conversa fiada, pastor. Não, não é. O senhor está falando como palavra de efeito. Não, não é. É uma obra muito grandiosa. A obra da cruz não foi só para nos salvar, irmão, do inferno, não. A obra da cruz, ela foi para nos trazer de volta ao propósito de reinar, ao propósito de vencer, ao propósito de governar a era vindoura.
O mundo que há de vir será governado por vencedores. Mas essa realidade muitos não têm, e nós precisamos nos portar como vencedores, nos portar como aqueles que amam a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor. Eu quero aqui dizer a vocês que o Senhor, Ele quer usar você, o Senhor, Ele quer nos usar. Eu tenho orado, irmãos, para que o Senhor envie pessoas para essas cadeiras, e eu tenho visto a minha oração ser respondida. O Senhor vai responder mais, mas ore comigo também, peça comigo também. Senhor, envia para mim. Tem lugar que você está que eu nunca estarei, tem lugares que vocês vão visitar que eu nunca visitarei, e você é a extensão da igreja. Deus vai usar você, e essas pessoas vão aparecer aqui, a palavra de Deus vai tocar elas serão libertas. Daqui a um tempo nós seremos centenas de pessoas aqui nessa cidade, louvando, cantando, orando. Queremos fazer encontro com Deus, ainda não temos massa suficiente para fazer encontro com Deus. Estamos fazendo células, dia de salvação, casa de paz, batismo nas casas, e precisamos aí fazer um dia encontro com Deus. Ano que vem é ano de encontro, mas nós estamos aqui, nós precisamos de ter coragem que Paulo teve. Eu vou pregar o evangelho para esse cara, não sei nem o que eu vou falar, mas eu vou pregar. Por causa da tua coragem, Deus vai te usar. Deus vai usar a tua boca, porque tem gente que tem a palavra, mas não tem coragem. E Deus, Ele quer aqueles que querem, os dispostos. Deus, Ele está procurando aqueles que estão dispostos. E quando Ele acha aqueles que estão dispostos, Ele usa. Amém? Ele usa. Às vezes eu me pego a ver pessoas pregando o evangelho por aí, e eles pregam do jeito deles, mas o que eu admiro neles? A ousadia, entendeu? A ousadia do pregar, a ousadia do falar. Cara, ele pode estar até não entendendo muito bem, mas ele está no caminho, ele está falando a palavra. Alguém vai entender o que ele está falando. Eu estou entendendo que está errado, mas Deus vai enviar alguém, porque Isaías fala que o Senhor, na sua profecia, ele diz que o Senhor criaria um caminho que nem os loucos errariam. Então alguém vai ouvir e vai dar uma resposta para Deus. Amém, irmãos? Bom, irmãos, e por aqui hoje eu encerro essa palavra, mas eu quero orar aqui por nós, que nós vamos celebrar a ceia ainda. Eu quero orar aqui por nós, para que Deus venha nos usar você. Quantos aqui eu gostaria de receber uma oração?